Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com a professora e escritora Cecília Abreu, aqui de Jacareí. Então, Cecília, a gente terminou o segundo bloco falando do seu desempenho aí como cronista também. A senhora escreve contos e poesia. E hoje a senhora dá aulas, né? Dá aulas para crianças. Como é que a senhora vê? A senhora até falou um pouquinho no segundo bloco, mas eu queria explorar um pouco mais isso. A leitura hoje no Brasil. O Brasil é um país que lê muito pouco, né? De vez em quando saem pesquisas aí, a média de 1 ou 2 livros por ano só por pessoa. Como é que a senhora vê essa situação hoje e tendo que lidar com crianças e incentivando essas crianças a ler? É um desafio, sabe? Porque eu acho que, na verdade, os livros são muito caros e a maioria, né, não consegue ter assim acesso. Mas eu vou confessar para você, isso acho que não é muito empecilho, né? A gente faz um trabalho bem grande na escola em relação à literatura com as crianças, né? A gente tem projetos de literatura na escola. Até a secretária da Educação mesmo, ela lançou a Cidade Leitora, né? Ela distribui livros para as crianças na FLIGE, né? E as crianças na escola têm um acervo muito grande de livros, né? Então, eu faço um trabalho com os meus alunos de incentivo à leitura. Então, todos os dias, isso a escola incentiva muito, todos os professores deveriam e fazem isso, eu sei que fazem, né? Então, a gente tem trabalho na escola em relação à leitura, muito intenso, porque o acervo de livro infantil que tem é muito grande. Eu, às vezes, sinceramente, eu tenho livro infantil, daí eu fico pensando, nossa, eu vou lançar mais um livro, sendo que a quantidade é enorme de livros infantil que tem. Você não tem ideia, né? Agora, a gente faz o trabalho na escola, mas eu acho que ainda tem essa relação que o povo fala, né, que o livro é muito caro, não compra esse livro. Mas se compra outras coisas também que são desnecessárias, né? Não prioriza muito a ideia de comprar livro, de adquirir livros, né? Às vezes uma criança muito pobre, ela tem um celular, mas ela não tem um livro, né? Eu acho também que as crianças também gostam de ler bobagem, né? no celular, né? As mais pobres usam o celular e as mais abastadas usam o computador. Mas ainda eu acredito, eu tenho fé que no Brasil, pelo tanto escritores que tem, pela tanta vontade literária que tem, que eu vejo que tem muitos trabalhos sendo realizado assim em todas as partes, eu acredito que isso pode mudar, sabe? Eu acho que isso pode mudar. É um trabalho de formiguinha que todo mundo deveria fazer para incentivar mais a leitura. Eu acho que se tivesse mais leitores, o preço dos livros abaixaria mais, porque tinha mais procura, né? Tinha mais procura. Mas se você vai em sebo, aí você vê a quantidade de livro que tem, né? E o papel dos pais em relação a essas crianças? Porque aí a criança não tem interesse em ler, mas também os pais também nem se interessam. O exemplo dos pais também seria importante para esse incentivo, né? Então, o projeto que eu faço na escola é uma sacola viajante, que a gente chama. Então, a gente tem a gente faz um livro e explicando para os pais incentivar as crianças a ler aquele livro e as crianças levam para casa o livro. Todos os dias, a gente faz o sorteio, cada dia um leva a sacola com o livro e a gente ajuda e conversa com os pais. Nem sempre eles têm tempo para fazer isso, mas a maioria ainda procura, ou faz o filho ler, ou lê com o filho, né? É um trabalho também de formiguinha que a gente tem que fazer com as famílias, não só com a mãe e o pai, às vezes os irmãos também ajudam bastante nesse projeto que a gente tem que trabalhar todos os dias, né? Todos os anos é a mesma coisa, a gente chama, nas reuniões, a gente fala muito com os pais, a gente incentiva eles a conversar com as crianças, a ler os livros para as crianças, e o livro não falta, viu? O livro não falta, tem muito livro. Não é mesmo na escola que eu trabalho, e todas as escolas que eu trabalhei até hoje, o acervo de livro é enorme, não falta não. E como é que a senhora vê essa geração atual, que é uma geração totalmente do computador, né? Que a senhora nasceu numa geração onde não tinha internet, não tinha até telefone, era muito difícil. Era. Os seus filhos também nasceram numa geração que não tinha internet, mas a geração de agora tem tudo na palma da mão. Como é que a senhora vê essa discrepância entre conflito de gerações com as crianças hoje interessadas basicamente no celular, né?
Então, eu acho isso meio complicado, porque se você não faz um bom trabalho com as crianças em relação à leitura e à escrita, porque é a leitura e a escrita junto, eles gostam de ficar no celular mesmo, e para a felicidade da nação, os pais dão um celular para os filhos ficarem ali quietinho, no cantinho, com o celular na mão. Isso acontece com os meus alunos também. Às vezes eu tenho aluno que às vezes vai para a escola sem dormir e dorme na carteira. Mas o que aconteceu? Ficou até de madrugada jogando videogame no celular, mexendo no celular, às vezes vendo até coisas que não é como se fala, da idade deles, não é coisas acessível, né, para uma criança ver, eles veem no celular. E eu acho isso muito complicado nessa parte. E é outro trabalho que eu acho que a família e a educação teria que estar fazendo, e a gente faz, viu? A gente faz muito na escola isso. Só não é muito aproveitado, mas é um trabalho intenso de fazer a criança entender para que serve. Agora, existia, não sei, era do EDinho, tem uma lei que não podia levar celular na escola. Hoje os alunos pedem, a gente fala, ó, se for para usar para atividade que a gente vai fazer, vamos usar, senão agora não dá, porque a gente tem outra atividade para fazer, né? A gente leva o livro para a sala, dá o livro para eles lerem, ler junto, isso a gente faz. Mas ainda quem ganha mesmo é a tecnologia, o celular e o computador. Está ganhando, está ganhando da gente. E como a senhora falou antes, as crianças hoje leem também no celular, né? É uma coisa mais facilitada também. Isso poderia ser um caminho para que elas aceitassem mais o livro, né? Então, também tem um trabalho que a gente faz, que é a contação de história através do celular. E tem como fazer, né? Tem alguns projetos de professora na escola que faz no celular para eles, dá para você colocar o livro inteirinho para eles ir lendo no celular. E isso também é um outro tipo de trabalho que a gente desenvolve na escola, mas bem difícil, porque o conteúdo escolar também é muito grande, a gente tem que dar conta. Então, pouquinha coisa, mas dá para fazer assim. Cecília, a gente está quase chegando no final da nossa conversa. A gente repassou toda a sua trajetória aqui no nosso programa, né? Que lições que a vida ensinou para a senhora? Nossa, que pergunta bem difícil, mas muitas lições, né? Muitas lições. Eu aprendi tanto nessa vida, que já sou bem velhinha. Já sou bem velhinha, já aprendi muitas coisas. Eu aprendi o respeito, né? Pelo ser humano, né? Isso é muito importante. Eu acho que é uma lição que a vida me deu, que o respeito pelo ser humano, seja lá como for, sabe? O ser humano, em primeiro lugar, deveria ser respeitado em toda a sua plenitude, sabe? Que o ser humano é um ser incompleto ainda e eu acho que a maior lição que eu tenho assim, dentro de mim é o respeito pelas pessoas. A senhora se arrepende de alguma coisa? Tem algum arrependimento? Deixa eu pensar. Não estou conseguindo me arrepender de nada por enquanto. Ou é daquelas pessoas que faria tudo de novo, tanto os erros como os acertos, faria tudo outra vez? Não, os erros não. Os erros não. Eu procuro sempre fazer o melhor, procuro acertar, sabe? Ninguém é perfeito, né? Claro que eu já cometi muitos erros e nem tenho lista para relembrar agora não. Mas os erros eu não faria, se eu fosse relembrar, não faria. E, na verdade, eu procuro fazer o melhor que eu posso fazer e passar para as pessoas também o que de bom que possa ter, né? Porque é isso que a gente espera da vida. Tem uma outra frase que a senhora disse quando eu estava até fazendo uma pesquisa. A senhora escreveu que gosta dos vivos e também gosta dos mortos. A senhora pensa muito na morte também? Não, não penso na morte, não. Eu penso nos mortos, assim, na maneira, assim, de acreditar que a vida da gente não encerra aqui, né? Eu acredito que não. Por isso que eu acredito que os mortos também estão no outro espaço. Eu acredito nisso, que é muito pouco, né? Pra gente viver só isso daqui. Acabou? Não, não acabou, não. Por isso que eu penso que nisso também. E hoje em dia, olhando para trás, do que a senhora sente mais saudade?
Eu sinto saudade da minha adolescência, que era muito boa, né? Apesar que a gente vivia, minha adolescência foi na ditadura, mas como a gente não tinha muita noção, a gente se divertia muito, a gente era muito feliz, né? A gente era muito feliz, né? E não sabia. Tá certo, eu queria que a senhora encerrasse lendo um poema desse livro que está aí, que a senhora primeiro contasse a história desse livro e depois terminasse lendo o poema. Esse Sim. livro foi publicado já faz alguns anos, né? Foi publicado em 2010. É uma coletânea, né? É uma coletânea, mas é assim, a intenção desse livro, na verdade, é que ele chama Meu Quintal. A Edna Cassal, que era minha amiga de adolescência, ela fazia um trabalho na escola, na educação infantil, que chamava Bichinhos de Jardim. Um dia, conversando com ela, eu falei assim, nossa, eu tinha muito desejo de fazer uma exposição de poesia com imagem. E daí, como ela é artista plástica, eu falei para ela, nossa, um dia vamos fazer uma exposição. Ela falou, ficou numa conversa assim. Daí, eu acho que ela trabalhava na educação, no projeto, e ela levou essa ideia para Cláudia Leite, que era a supervisora dela, a coordenadora dela. E a Cláudia topou a ideia de fazer, né? Daí nós fizemos, lá na Secretaria de Educação, nós fizemos uma exposição muito linda, que daí ela me chamou, conversou comigo e com a Luciane, eu não conhecia a Luciane ainda. Ela era minha amiga, assim, de adolescência. Daí ela me chamou, eu chamo a Luciane, fiquei conhecendo a Luciane é uma escritora maravilhosa, a Luciane Ressier, não sei se você a conhece, mas ela tem a poesia, ela é uma poesia em pessoa, sabe? Ambulante. Daí nós nos reunimos e a ideia era que a Edna, essas ilustrações aqui são pinturas da Edna, são todas pinturas da Edna e do quintal da casa dela. Por isso que chama Meu Quintal, porque são as pinturas que ela tirou imagens verdadeiras de pintura mesmo na tela. As telas foram todas para o hall da educação e as poesias também foram todas impressas assim, grande. E quando foi essa exposição, a gente não tinha ideia do livro. Quando as professoras foram assistir à exposição, elas ficaram encantadas. Elas falaram assim, nossa, por que vocês não fazem um livro? Daí eu falei para ela, nossa, um livro, nossa. Daí que surgiu a ideia de fazer o livro. Eu falei assim, nossa, o livro, a exposição chamava Meu Quintal, a gente pode fazer um livro de poesia, vocês fazem a poesia e eu recolho essas imagens e ilustro o livro. Daí a gente foi trabalhando a ideia e quando apareceu a LIC, nós escrevemos o projeto na LIC, ele foi aprovado. A senhora assina como Cissa Regina. Aqui a Cissa Regina, que a Edna era minha amiga de adolescência. E ela me chamava de Cissa quando eu era adolescente e daí ela colocava, vou colocar a Cissa. Eu falei, eu estava tão empolgado com o livro, coloca a Cissa. Depois aqui no final tem meu nome, né, direitinho, o nome da Edna, o nome da Luciane. E esse livro então nasceu de um projeto que a gente queria continuar com o Meu Quintal. Nós fizemos muitas oficinas, sou oficineira também, faço oficina de poesia. A Lu fez de crônica, a Edna fez de pintura e desenho. E nós trabalhamos esse projeto dentro da LIC, né? Dentro de oficinas e o lançamento do livro, que foi bem legal. E tem várias poesias minhas, da Luciane. E o que a senhora vai ler agora é um poema para sua mãe, foi dedicado para sua mãe, né? Então, quando nós fizemos o projeto, a minha mãe estava muito doente e ela já não conseguia mais. Eu estava assim, bem velhinha, doente. Minha mãe faleceu com 89 anos, já ia fazer quase 90. Então, esse poema eu fiz para ela que chama Memória. Você quer que eu leia? Vamos lá, vamos lá. Então tá, é Memória, a minha mãe. Vou colocar óculos para ficar bem... Olha... Hoje não planto mais flores, nem minhas mãos amassam a massa do pão. Meus pés, tão cansados, não reconhecem a poeira do chão. Meu coração agigantado não comporta no peito tanta respiração, de quase um século corrido, de tantos sonhos vividos, de tanta lida, luta, labuta, de uma jornada sem fim. Hoje, não colho mais flores, só meus olhos falam, porque minha voz vem se perdendo no tempo. E cada minuto da história, dessa vivência infinita que trago da minha vida, sementes desta memória, são flores do meu jardim. Essa é a poesia que eu fiz para minha querida mãe, que depois, antes da gente lançar o livro, ela veio a falecer.
Muito bonito. Eu quero agradecer muito a sua presença, por ter aceitado o nosso convite, contado um pouco da sua história para nós e obrigado por ter aceitado a nossa conversa aqui. Eu que agradeço, viu, a oportunidade também que a gente faz assim os trabalhos e sempre fica esquecido, né? Porque poesia, infelizmente, é uma coisa que quase ninguém gosta. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui agora, ainda lendo o poema que eu fiz para minha mãe. Tá Obrigada. Certo. Obrigado pela sua participação. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.